Antes de você rolar para baixo ou pular esse vídeo, imagine isso comigo por alguns segundos. O salão principal de um palácio romano. O cheiro espesso de incenso de mirra e canela, subindo de braseiros de bronze. O ar tremulando sob abóbadas pintadas de azul celeste, onde deuses dourados observam lá do teto como juízes eternos. O mármore frio sob os pés guarda segredos que nunca deveriam ter sido sussurrados, muito menos escritos. Que mistérios podem se esconder nas paredes de um lugar onde o imperador dorme tranquilo, achando que governa o mundo, enquanto a própria esposa transforma a noite em um campo de batalha silencioso? Estamos na Roma do primeiro século depois de Cristo, quando o império se estendia de Britânia até o Egito, quando gladiadores morriam sob o sol queimando do Coliseu, quando senadores conspiravam nas termas e escravos carregavam bandejas de prata como se fossem invisíveis. Nesse cenário nasceu e reinou uma mulher cujo nome ainda hoje faz tremer os alicerces da história. Ela não foi uma guerreira com espada, não liderou legiões, nem conquistou províncias pela força. Sua arma era mais antiga, mais sutil, e para muitos, mais perigosa do que qualquer legião: o desejo. Valéria Messalina, Imperatriz de Roma, esposa do imperador Cláudio. Uma mulher que transformou o prazer em poder e o poder em sua própria sentença de morte. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade e país você está ouvindo essa história. Gosto de imaginar que nesse exato momento, em algum canto do mundo, alguém está respirando a mesma atmosfera de intriga que pairava sobre Roma há quase 2000 anos, entre colunas de mármore e cortinas de púrpura. O ano é 38 D. Código Roma vive um período turbulento. O imperador Calígula, famoso por sua crueldade e loucura, havia transformado o Palácio Imperial em um teatro de horror. Quando finalmente cai sob as lâminas da guarda pretoriana, em 41 DC, código, o Senado entra em pânico. Quem poderia trazer estabilidade depois de tanto caos? A resposta parecia improvável. Cláudio, um homem de 50 anos, manco, gago, considerado fraco pela própria família, os historiadores Suetônio e Tácito o descrevem como um erudito brilhante, apaixonado por livros, mas desarreitado mais à vontade entre pergaminhos do que entre espadas. Quase ninguém imaginava que por trás desse imperador improvável se escondia a mulher mais perigosa do império. Valéria Messalina nasceu no coração da nobreza romana. Seu sangue vinha de algumas das famílias mais antigas da República. Casou-se com Cláudio quando ainda era uma adolescente, algo em torno de 15 anos, segundo registros das Acta Diurna, uma espécie do Diário Oficial de Roma. Messalina não era uma jovem comum, bela, inteligente, ambiciosa. E Roma se tornaria o seu tabuleiro de jogo. Na superfície, o império vivia sob um código moral rígido e profundamente hipócrita. Em público, exaltavam-se as virtudes ancestrais, castidade, modéstia, devoção familiar. Décadas antes, Augusto tinha promulgado leis severas contra o adultério, transformando a infidelidade em crime de Estado. As mulheres nobres deveriam ser pilares de virtude, guardiãs da honra familiar, exemplos vivos das tradições romanas. Mas nas sombras, a realidade era outra. As fontes antigas falam de um mundo escondido. Juvenal, o poeta satírico, escreveu versos ácidos sobre matronas que abandonavam o leito conjugal em busca de prazeres proibidos. Marcial, em seus epigramas, fazia piada com os hábitos secretos da aristocracia. E Tácito, o mais rigoroso dos historiadores romanos, registrou algo ainda mais extraordinário. Dentro do próprio Palácio Imperial. Enquanto Cláudio mergulhava em manuscritos etruscos e reformava o sistema judicial, sua esposa construía um império paralelo, no qual o prazer não era pecado, mas moeda de troca. Você já tinha ouvido falar que, em Roma, o prazer podia ser mais poderoso que um exército? Nos primeiros anos do reinado de Cláudio, Messalina parecia cumprir seu papel. Deu ao imperador 2 filhos, Britânico e Otávia, garantindo a sucessão. Em cerimônias públicas, surgia com toda a dignidade de uma imperatriz. O povo a via como a jovem esposa que trazia frescor a um palácio envelhecido. Porém, as paredes do Palatino menos a colina sagrada dos palácios imperiais, menos começaram a sussurrar outra versão. Plínio, o Velho em sua História Natural. Obra enciclopédica que mistura observações sobre o mundo físico e sobre costumes humanos. Relata que Messalina passou a organizar encontros noturnos em aposentos reservados do palácio. Não eram simples traições por capricho. Havia algo calculado, quase administrativo. A imperatriz selecionava com cuidado seus parceiros. Jovens senadores com ambição demais. Generais que comandavam legiões nas fronteiras. Comerciantes ricos que controlavam o fornecimento de trigo. Cada encontro era também uma negociação. Em troca de uma noite nos braços da imperatriz,
Esses homens ofereciam lealdade, informações, favores políticos. Dião Cássio, outro grande historiador, escrevendo cerca de um século depois, com base em fontes hoje perdidas, reforça essa leitura. Messalina não agia só por desejo, seus amantes eram peças em um tabuleiro de poder, um senador seduzido votava leis convenientes, um general comprometido movia tropas segundo ordens sussurradas, um financiador influente desviava recursos para os aliados da imperatriz. Roma já tinha visto mulheres poderosas influenciando o governo. Lívia, esposa de Augusto, manipulou sucessões inteiras. Agripina, a maior, enfrentou o próprio Tibério, mas nenhuma outra havia usado o sexo exatamente como Messalina, não como vício privado, e sim como instrumento de Estado. Os rumores começaram a vazar, além dos muros do palácio. Falava-se de banquetes onde Messalina surgia com túnicas de seda de cós, tão finas, que mais revelavam do que escondiam. Cochichava-se sobre aposentos decorados como templos de Vênus, com estátuas eróticas trazidas da Grécia. O relato mais escandaloso, porém, é o que Tácito registra com mistura de horror e fascínio. Messalina, segundo ele e Plínio, deixava o palácio à noite, disfarçada com peruca loira e manto escuro, para frequentar lupanares menos bordéis populares de Roma, marcados por símbolos fálicos de pedra nas fachadas. O que faria a mulher mais poderosa do mundo conhecido em um lugar onde escravas vendiam o corpo por algumas moedas? Plínio afirma que a imperatriz competia com as prostitutas, não por dinheiro, mas por glória, por provar que nenhuma outra mulher em Roma podia igualar sua resistência e domínio do prazer. Ele cita o número, que atravessou os séculos, 25 homens, em uma única noite. Hoje, muitos historiadores veem esse dado como possível exagero, fruto do medo e da misoginia da época. Mas o fato de a história ter sido registrada, já diz muito sobre como Roma enxergava Messalina, menos como ameaça. E você, o que acha? Acredita que esse episódio aconteceu exatamente assim? Ou que se trata de um mito, criado para transformar uma mulher poderosa em monstro? Enquanto Cláudio governava oficialmente, menos assinando decretos, construindo aquedutos, anexando a Britânia ao Império, Messalina governava nas sombras. E nas sombras, o verdadeiro poder costumava se consolidar. Ela não atuava sozinha. Tinha uma rede de cúmplices, informantes e aliados. E no centro desse círculo, estava um artista, um ator e dançarino famoso na cidade, chamado Minester. O teatro romano não era só drama clássico. Muitas apresentações tinham forte carga erótica, recriando mitos sensuais diante de plateias barulhentas. Minester era adorado pelo povo, e em pouco tempo, pela imperatriz. Tácito diz que a relação entre Messalina e o ator não era exatamente discreta. Ele se sentava perto dela nos espetáculos, recebia presentes públicos, era tratado como favorito. Quando alguns conselheiros tentaram alertar Cláudio, o imperador reagiu com indiferença, quase preguiça. Parecia mais preocupado com tratados antigos do que com boatos do próprio quarto. Isso abre uma pergunta incômoda. Não viu, não quis ver, ou achou conveniente fazer de conta que não sabia? A resposta se perde nos séculos. O que não se perdeu foi o desfecho. Em um determinado momento, Messalina passou de influenciar o poder para tentar torná-lo officialmente. O ponto de ruptura foi seu casamento com Caio Cílio, um jovem senador. Sim, casamento, não apenas adultério. De acordo com Tácito, enquanto Cláudio estava fora de Roma, Messalina celebrou uma cerimônia formal com Cílio, com testemunhas, como se pudesse trocar o imperador por outro homem, e junto com ele, reconfigurar o poder em Roma. A ousadia foi longe demais. A guarda pretoriana e conselheiros do imperador convenceram Cláudio de que aquilo não era apenas infidelidade. Mas golpe dias, Cílio foi preso e executado. Messalina tentou se esconder em jardins suburbanos, segundo dizem, implorou pela própria vida. Não teve sucesso. A ordem foi clara e fria. Soldados a cercaram, e um tribuno hesitou em matá-la, incapaz de levantar a espada contra uma imperatriz. Diz a tradição que ela mesma guiou o punhal, ou que teve a morte concluída por um centurião. No fim, o corpo da mulher que dominou Roma pelas sombras foi deixado sem honra, e o nome dela, apagado de muitos registros oficiais. Mas por que Messalina foi tão demonizada, quando homens fizeram coisas tão, ou mais extremas? No mesmo império, Augusto teve amantes. Tibério se isolou em Capri cercado de escândalos. Calígula transformou o palácio em espetáculo de depravação. Nero violou virgens vestais e encenou casamentos grotescos. Ainda assim, eles são lembrados como loucos, cruéis, tiranos menos, mas raramente como monstros sexuais.
da mesma forma que ela. Quando um homem romano tomava o que queria, diziam que era expressão de poder. Quando uma mulher fazia algo similar, virava aberração. Essa é a linha fina, mas brutal, do duplo padrão. Messalina é chamada de lupa loba, termo usado para prostituta, de ninfomaníaca do insociovel. Os autores antigos não apenas descrevem seus atos, a condenam com uma moral que não aplicavam aos governantes masculinos que abusavam de meninas, meninos escravos e inimigos de guerra, e mesmo assim, por baixo da camada de moralismo, escapa uma verdade desconfortável. Messalina foi eficaz. Por anos, controlou senadores, influenciou decisões, acumulou propriedades. Sabemos disso porque foram confiscadas em quantidades enormes após sua queda. Seu crime não foi apenas o que fez no quarto, mas o impacto disso no Senado, no exército, na economia. O historiador moderno se vê diante de um dilema: o que é fato e o que é propaganda misógina. Os detalhes mais extremos, menos como o número exato de parceiros em uma noite, podem ser exagero, mas o padrão geral, uma mulher inteligente, usando charme e sexualidade para navegar em um sistema que a excluía formalmente do poder, é coerente com a estrutura social de Roma. Em uma sociedade onde mulheres não votavam, não ocupavam cargos públicos, não comandavam exércitos, não podiam agir em seu próprio nome sem a tutela de um homem, quais eram as brechas disponíveis? O casamento, a maternidade, as alianças íntimas. Messalina exagerou todas essas brechas até o limite. Isso não faz dela santa nem vítima inocente. Faz dela um produto extremo, de um sistema que ela não criou, mas soube explorar como poucos. 2000 anos depois, o nome de Messalina ainda é usado como insulto contra mulheres vistas como demais, desejam demais, gostam demais, ousam demais. No século VI, médicos e psicólogos cunharam o termo mesalinismo para rotular uma suposta hipersexualidade patológica em mulheres. É irônico. O império que normalizava a violência, escravidão e genocídio escolheu a sexualidade feminina como grande escândalo moral. Talvez, em vez de perguntar se Messalina foi moral ou imoral, devêssemos perguntar por que Roma construiu um sistema em que o único caminho real de poder para uma mulher ambiciosa passava pela cama. Generais eram celebrados por conquistarem territórios pela espada. Imperadores eram cultuados mesmo quando ordenavam massacres. Traições, assassinatos e guerras civis eram tolerados, contanto que servissem ao Estado. Mas quando uma mulher usou sedução no lugar de espadas, intriga no lugar de legiões, o sistema inteiro se voltou contra ela. O verdadeiro escândalo não foi o desejo. Foi o medo masculino de admitir que uma mulher podia dominá-los com as mesmas armas simbólicas que eles achavam monopolizar. Hoje, os mármores do Palatino ainda estão lá, gastos pela chuva e pelo tempo, mas resistindo. Turistas caminham pelas ruínas do Palácio Imperial, sem imaginar que sob cada pedra dorme a memória de uma mulher que tentou reescrever as regras do jogo. Messalina não foi a primeira, nem a última, a usar a sexualidade como ferramenta de influência política, mas foi uma das mais eficazes, e sem dúvida, uma das mais duramente julgadas. Sua história sobrevive não como um registro neutro, e sim como um aviso codificado. É isso que acontece com mulheres que ousam brincar o jogo do poder com as mesmas regras dos homens. E ainda assim, aqui estamos nós, 2 milênios depois, falando dela, analisando, questionando, dando a ela aquilo que Roma tentou negar: voz. Nesse sentido estranho, Messalina alcançou uma forma de imortalidade. Não a que ela pretendia, mas imortalidade mesmo assim. Você já conhecia essa história desse jeito? Me conta nos comentários o que você pensa sobre Messalina. Monstro, produto do sistema, ou uma combinação dos dois? Se essa narrativa mexeu com você, se fez você olhar para a história com outros olhos, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que ama história sombria e não filtrada. Esse gesto pequeno mantém viva a voz de personagens que o tempo tentou apagar. E no próximo episódio, nós vamos descer de Roma para outro tipo de muralha, os muros de pedra dos mosteiros medievais. Vamos falar dos pecados secretos dos monges, dos desejos que atravessavam votos de castidade, e de como até lugares dedicados à pureza escondiam histórias tão intensas quanto as dos palácios imperiais. Até lá, lembra de uma coisa: a história oficial é escrita pelos vencedores, mas nós sempre podemos ler nas entrelinhas.